Salve, queridos! Eu estava aqui hoje pensando o que eu poderia fazer para complementar o vídeo que fiz ontem, que passou informações muito importantes sobre o Ho'oponopono, e o que eu poderia complementar, o que faltou, o que poderia ser melhor para que essa informação a respeito pudesse ser resumida assim, mas um pouco mais completa. Então, uma das coisas que eu acabei não falando, desses detalhes, desses tópicos, foi a respeito das 4 palavras. Eu citei as 4 palavras, mas hoje eu quero falar sobre o significado de cada uma e a importância disso, por que elas são sagradas. Isso é meio óbvio. Analisa bem, se quando você fala em sinto muito, você está falando de arrependimento, você não sabe a importância disso. Quando você fala, por exemplo, me perdoe, você não imagina o que mais se fala nos consultórios de psicologia, de psicanálise, se não, além do seu desabafo ali como profissional, é exatamente sobre a questão da mágoa, do ressentimento, da culpa. E por isso o Ho'oponopono ele se torna praticamente mágico, entre aspas, obviamente, porque a questão de uma condição, de um resultado paranormal, digamos, é um pouco mais complexa do que você possa estar dizendo só algo é mágico, mas é tão difundido, tão avaliado e tão aprovado pelo público por ser realmente algo mágico, que eu fiz questão de destacar esse assunto de uma dessas disciplinas que eu passo nesse meu treinamento a respeito de desenvolvimento pessoal através de PNL, de programação mental e lei da atração, porque tudo na vida realmente é frequência, né? Então, o primeiro ponto a respeito dessas 4 palavras é que elas são realmente de uma frequência altíssima. Quando você entende através dos ensinamentos antigos, né, que uma pessoa que ela é um roubador, que ela é um xingador, eu poderia simplificar, né, a palavra da pessoa que diz muitos palavrões, uma pessoa muito para baixo, que está sempre xingando, sempre maldizendo as coisas, porque bênção significa bem dizer e maldição é mal dizer. Então, aí você entende o nível da frequência com que se baixa ao estar nesse ponto e o nível de frequência que você chega quando você fala de amor, quando você fala de perdão, quando você fala de gratidão, quando você diz que você lamenta, quando você se arrepende. Você não imagina o quanto isso pode transformar a sua vida. Por isso que é tão importante, eu faço questão de falar sobre isso. Então, o primeiro ponto a se dizer dessas 4 palavras é que elas têm uma frequência altíssima. Para você ter uma ideia a respeito de frequência, por exemplo, agora há pouco eu estava falando sobre o roubador, o maldizente, e os ensinamentos antigos, inclusive a Bíblia, né, principalmente a Bíblia, fala que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Esses xingadores, os roubadores, os maldizentes. Então, você entende o porquê disso quando você estuda a fundo sobre essa questão das frequências. E você percebe que essas pessoas realmente não... O que significa herdar o reino de Deus, senão o reino dos céus? Significa que você... se você está herdando esse reino de alegria, de contentamento, de satisfação, de felicidade, de abundância, essa é a herança dos que são bendizentes, de pessoas que têm na sua boca apenas palavras de bênção, palavras de amor, palavras de auxílio, de bondade, de benignidade, de fé, de prontidão, de gentileza, de carinho. Isso são frequências altíssimas e todas estão ligadas, todas convergem para a questão da palavra maior, que é o amor. Inclusive eu digo que se você resumir o que Jesus veio trazer de mensagem, Jesus Cristo, o mestre dos mestres, que é conhecido por todos os mestres do mundo como o mestre dos mestres. Se fosse resumir o que ele veio nos dizer, é sobre amor e paz. E se for resumir mais ainda, fé, amor e paz. Se for resumindo, você para na palavra amor, que abrange tudo isso, abrange fé,
abrange paz e uma infinidade de desdobramentos, que essa palavra é impressionante, por isso o nível de frequência dessa palavra, o nível de vibração, porque caso você não saiba, toda a nossa matéria ela é constituída de átomos, que eles vão formando as moléculas, as células e as estruturas materiais desse mundo. Toda a matéria é constituída de átomos. E os átomos são energia em movimento. Se você pesquisar isso a fundo, se você pesquisar física quântica, não que eu entenda muito disso, né? Infelizmente, o pessoal dessa minha área, desse meu segmento, tem uma tendência a passar de que são experts em física quântica. E a verdade, meus amigos, que a física quântica é tão complexa que eu não me acho apto a dizer que eu sou especialista em física quântica. Imagina, o que eu passo aqui são áreas citadas, né, de pesquisadores, de estudiosos nesse segmento, e estou falando ainda do segmento de poder da fé, lei da atração, PNL, desenvolvimento pessoal. Então, isso sim tem valor, porque são experimentações feitas, validadas, de N milhares de testemunhos de pessoas que tiveram sucesso, porque elas decidiram, num belo dia, serem pessoas diferentes, seguir o que essas orientações nos passam a respeito desses assuntos que eu falei, dessas disciplinas, onde você aprende a ser uma pessoa realmente melhor e você se torna realmente uma nova criatura, uma pessoa diferente e com resultados diferentes. Você não pode esperar ter os mesmos resultados fazendo coisas iguais. Você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, a questão da palavra, dessas 4 palavras do Ho'oponopono serem tão sagradas e abençoadoras é por causa disso, porque elas têm uma frequência muito alta, muito poderosa e transformadora. Então, quando você está dizendo que você ama, que você perdoa, que você sente muito porque você se arrependeu, e quando você agradece, você realmente está sendo uma criatura diferente, porque essa é a grande realidade do mundo. Pouca gente se arrepende, poucas pessoas pedem perdão, por isso que a gente vê tanta guerra ainda. Não só por ser algo profético, mas porque o coração do homem, a natureza do homem é dura. A natureza do homem é dura. Então, quando você aprende palavras que são de um significado tão importante, tão expressivo, não tem como você não ter resultado, desde que você leve isso a sério, desde que você faça como eu ensinei no vídeo anterior, você vai ter resultado com certeza. E se você duvida disso, procura testemunhos sobre o Ho'oponopono, você vai ficar pasmo. Só a história do homem que foi o grande divulgador do Ho'oponopono no mundo é fantástica. Esse doutor